Abra sua Bíblia comigo no Velho Testamento, primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 27, amém? 1 Samuel capítulo 27, pode ficar sentadinho mesmo, você também pode ligar a sua Bíblia. Quando você sair lá na frente, você vai encontrar 2 livros que eu tive o privilégio de escrever, eles estarão ali na frente. O primeiro chama-se Insegurança. Nele eu falo de Moisés, eu falo de Jeremias, eu falo de Gideão. Alguém pergunta, o que esses 3 personagens têm em comum? Todos os 3 foram chamados por Deus. E todos os 3, no momento do seu chamado, tentaram fugir e escapar com alguma desculpa. O que é poderoso, mesmo com suas desculpas, eles viveram o plano e o propósito de Deus nessa terra. A boa notícia, se eles viveram, nós também podemos viver. Vai estar lá na frente, o pastor Heleno vai estar lá, você pode passar e levar esse livro para casa. E o outro chama-se Novo Acesso. Ali eu falo sobre a parábola dos talentos. Tudo que está na nossa mão pode crescer, aumentar e multiplicar. Tudo. Aí vem a pergunta, e por que não está crescendo, aumentando ou multiplicando? Algumas respostas você pode encontrar no Novo Acesso, que também estará ali na frente. Amém? 1 Samuel capítulo 27 e o verso de número 1. Verso de número 1. Então nós vamos ver aqui algumas batalhas que todo homem trava. Algumas guerras que todo homem enfrenta. 1 Samuel 27, verso 1. Olha o que diz aí o verso 1. Para você entender o contexto desse capítulo 27, bem rápido, Davi aqui, ele é o líder de um grupo de pelo menos 600 guerreiros. Pelo menos 600 guerreiros. Junto desses guerreiros, existiam esposas, filhos e filhas. Agora vai multiplicando e aumentando o número de pessoas que estavam debaixo da responsabilidade de Davi. 600 guerreiros, famílias, esposas, filhos e filhas. Literalmente, Davi tinha sob sua responsabilidade milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Muitas pessoas estavam debaixo da sua responsabilidade. E preste atenção, qualquer palavra ou decisão de Davi iria refletir diretamente na vida dos 600 guerreiros, na vida das 600 famílias, na vida de todas as esposas e na vida de todos os filhos. Então, já começamos vendo aqui nesse começo, que Davi tinha sobre a sua responsabilidade muitas pessoas. Como talvez, eu falo para alguém, já casado, com filho, com filha, com netos, genro, nora, ou à frente de um empreendimento, de um negócio, funcionários, colaboradores, ou à frente de um ministério da igreja, pessoas que estão ali a caminhar contigo, ou então você já está olhando e prevendo o seu futuro, solteiro, vai casar, ou vai empreender. Então veja que toda decisão que eu e você nós tomarmos, ela vai refletir diretamente quem está ao nosso lado e ao nosso redor. Qualquer decisão que nós tomarmos vai refletir diretamente na vida de quem está ao nosso lado. 1 Samuel 27, verso 1. Disse, porém, Davi consigo mesmo. Marque essas palavrinhas. Disse, porém, Davi consigo mesmo. Davi está tendo uma conversa com ele. Uma conversa no coração. Ele está falando com ele mesmo. Então agora imagine,
Sabe aquele momento que você para e você começa a falar consigo mesmo? Você começa a falar no seu coração, você começa a planejar, você começa a tomar decisões em silêncio no seu coração. É isso aqui que Davi está fazendo. Lembra que eu falei para você no começo, que Davi tinha sob sua responsabilidade 600 guerreiros, 600 famílias? Davi está tomando aqui uma decisão que vai refletir na vida dele e na vida de 600 famílias. Olha o impacto e o peso da decisão que ele iria tomar. E para tomar essa decisão importante, para tomar essa decisão que iria impactar na vida de 600 famílias, o texto diz assim: Davi falou consigo mesmo. E aqui vem a primeira batalha, a primeira guerra que todo homem trava, que todo homem batalha. E a batalha é a seguinte: como que você, como nós tomamos as decisões importantes da nossa vida? Davi tem que tomar uma decisão importantíssima, que no caso seria uma decisão de uma mudança de território, uma mudança de cidade, e você vai ver daqui a pouco uma mudança de nação. E para tomar essa decisão, veja, Davi não consulta ninguém, ele não fala com ninguém ao seu redor, e aqui também não mostra em nenhum momento Davi consultando os céus, consultando o Senhor. Davi vai tomar uma decisão que vai influenciar 600 famílias, e ele vai tomar essa decisão sozinho. Com carinho, se tiver alguém aí ao seu lado, toque nessa pessoa e pergunte assim: como que você toma as decisões importantes da sua vida? Isso é um ponto a se pensar. Outra pergunta: você ainda escuta alguém? E aí? Você ainda está escutando alguém? Você ainda escuta as pessoas que Deus tem levantado e colocado no seu caminho? Você ainda escuta a sua família, as pessoas que estão ao seu lado, que se preocupam consigo? Davi, nesse momento, ele vai tomar uma decisão e ele não vai ouvir ninguém. Nem o céu ele vai escutar, nem Deus ele vai consultar. E é triste ter que falar isso, mas existem pessoas que estão tomando as decisões importantes da vida sem consultar a Deus, sem consultar as pessoas que Deus levantou e colocou ao seu redor. Tem tomado suas decisões apenas como Davi, falado consigo mesmo. Decisões de mudança, decisões de compra, decisões de venda, decisões que envolvem a família, decisões que envolvem os filhos, decisões que envolvem os negócios. Quantas pessoas estão chegando agora aqui nesse mês de novembro e tomaram decisões nesse ano de 2024 sem ouvir ninguém e sem consultar ninguém? E talvez você está hoje aqui arrependido. Poderia ter ouvido o meu pastor, poderia ter ouvido o meu pai, poderia ter ouvido a minha esposa, poderia ter ouvido aquela pessoa que me trouxe um conselho, uma palavra tão pontual para a minha vida. Davi tomou uma decisão importante, sem ouvir ninguém, e sem consultar a Deus, e sem consultar os céus. Vamos ver como Davi tomou essa decisão? Vamos ver como ele tomou a decisão? Segue a leitura do texto bíblico. Olha como ele tomou a decisão. Pode ser. Marca aí essas duas palavrinhas, pode ser. Eu vou contar até 3, você vai dizer assim, ó, pode ser. Vamos lá? 1, 2, 3. Pode ser. O que significa pode ser? Uma coisa vaga, uma hipótese. Davi está tomando a decisão e dizendo assim, olha, pode ser que um dia, talvez um dia,
pode acontecer um dia. Então, olha, presta atenção, Davi está tomando uma decisão que vai afetar 600 pessoas, baseadas em uma hipótese que talvez pode não acontecer. O que isso significa? Davi está agora criando uma história na sua cabeça. Ele está dizendo assim: pode ser que um dia, pode ser que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul. Pode acontecer de um dia Saul me pegar. E se isso acontecer, olha, não vai ser coisa boa. Então, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças, deixe de me perseguir pelos limites de Israel, e assim eu me livrarei da sua mão. Então, Davi começa a criar uma história na cabeça dele, e a história é assim: pode acontecer de um dia Saul me pegar, e se acontecer isso dele me pegar, não vai acontecer uma coisa muito boa, eu vou sofrer muito. Então, por causa disso, eu vou fazer um plano de fuga, eu vou fugir. Muitas pessoas têm tomado as decisões importantes da vida dele, baseado no quê? Em histórias, em enredos, que ele vai criando na sua cabeça. Davi pegou um fato e começou a criar uma história. Pode ser que um dia, pode ser que aconteça de Saul me pegar, e se ele me pegar, meu Deus, é o fim da minha vida. E se. Aí eu te pergunto, quantas pessoas não estão criando histórias na sua cabeça? Quantas pessoas não estão tomando decisões baseadas nos seus medos, baseadas em enredos e histórias, e geralmente são histórias onde o final não é de vitória, o final não é um final que glorifica ao Senhor. Davi começa a criar uma história na sua cabeça, em que ele estava correndo risco, em que ele estava perdendo, e em que ele iria cair nas mãos de Saul. Agora uma pergunta, se você conhece a história bíblica de Davi. Davi fugiu por muitos anos de Saul, por muito tempo, de deserto em deserto, de caverna em caverna. E a pergunta é a seguinte: em algum momento Saul chegou a tocar em Davi? Em algum momento Saul chegou a sequer encostar as suas mãos em Davi? Eu vou te responder: nunca. Saul nunca tocou em Davi. Agora, se Saul nunca tocou em Davi, por que que ele estava com medo? Por que que ele estava fugindo? Porque Davi havia se esquecido do cuidado e da proteção de Deus sobre a vida dele, a casa dele e a história dele. Toda vez que nós nos esquecemos do cuidado do Senhor, ignorando Ele, deixando Ele em segundo plano na nossa vida, nós passamos a tomar decisões precipitadas. O que que Davi faz? Ele vai fugir. Só que ele vai fugir para onde? Você viu aí? Terra dos filisteus. Diga para mim, terra dos filisteus. Se você não sabe, os filisteus, eles foram um dos maiores inimigos do povo de Deus no Velho Testamento. E Davi foi conhecido por ser o menino que venceu o gigante Golias. Amém? Sabe de onde Golias era? Da terra dos filisteus. Então Davi está dizendo assim, eu vou fazer uma parceria, eu vou fazer uma sociedade. Com quem? Com o inimigo. Davi está dizendo assim, eu vou me associar com um grupo que não era muito bom. Eu vou começar a andar com umas pessoas perigosas. Vou aqui mudar. Eu vou começar a fazer negócio. Eu vou começar a negociar com um pessoal complicado, com um pessoal perigoso. Talvez você já está lembrando de alguém.
um colega, um conhecido, um parente, alguém que começou a andar com pessoas perigosas, alguém que começou a negociar, começou a fazer negócio, começou a se envolver em situações perigosas. Davi agora está fazendo isso. Ele vai se associar com o inimigo, vai fazer uma aliança e uma parceria com um grupo perigoso. Ele vai se juntar com os filisteus. Aí alguém pode perguntar assim: poxa, bispo, eu acho que depois que ele tomou essa decisão, depois que ele decidiu mudar e levar todo o povo dele para essa terra, para esse povo e para essa nação aí dos filisteus, deve ter dado tudo errado para a vida dele. Quando ele foi para lá, provavelmente já deu tudo errado, porque na nossa cabeça nós pensamos assim, que se eu tomo uma decisão errada hoje, a consequência já vem amanhã. Quem já pensou algo desse tipo? Tem alguém aí? Não é? Muitas pessoas pensam assim: tomou a decisão errada hoje, a consequência já vem amanhã. Mas eu quero mostrar para você que nem sempre acontece isso. Existem decisões que são tomadas hoje e a consequência vai demorar um bom tempo para vir. Por que eu estou dizendo isso? Talvez você está olhando para a vida de alguém, um cunhado, um primo, um conhecido, um colega de trabalho, e você viu que essa pessoa saiu da direção, você viu que essa pessoa tomou uma decisão precipitada, você viu que ela tomou uma decisão que não foi a melhor, só que aí você começou a ficar em guerra na mente, pensando assim: tomou uma decisão errada, mas a vida parece que melhorou. Tomou uma decisão errada, mas parece que a vida está indo cada vez melhor. Olha a decisão que ele tomou, olha o caminho errado que entrou, precipitado que entrou, e parece que as coisas estão cada dia mais melhorando. Como pode isso? Sabe o que vai acontecer com Davi? Olha o verso de número 4, olha o verso de número 4, olha o verso de número 4. Olha o verso de número 4 do capítulo 27. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Primeira coisa boa que aconteceu com Davi, por causa da decisão que ele tomou de se juntar aos filisteus, Saul deixou de perseguir ele. Então alguém podia dizer assim: ó, que coisa boa, já resolveu o problema do Saul, não é verdade? Vamos ver outra coisa que aconteceu. Ele, quando ele chega lá, ele vai receber uma cidade. Olha o verso de número 6. Então Aquis naquele dia deu a cidade de Ziclag. Davi ganhou uma cidade para morar, gente. Ele não tem mais Saul perseguindo ele. Ele ganhou uma cidade, está prosperando. Aí você já ficou com esse pensamento: poxa, aquele abençoado lá está todo torto e está prosperando. Olha aquele lá, saiu totalmente da direção e parece que está subindo cada dia mais. Sabe quanto tempo Davi ficou na terra dos filisteus? Olha o verso de número 7, verso de número 7. Todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi de 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses Davi longe, distante do propósito de Deus. E nesse 1 ano e 4 meses, sabe o que acontece com ele? Ele está prosperando, o Saul não está mais perseguindo ele, e alguém que olhasse de fora podia dizer: o que, apóstolo? Mas que decisão boa que Davi tomou, hein? Que decisão boa que ele escolheu. Olha, parece até que a vida dele melhorou. Só que se você olhar o livro dos Salmos, você vai encontrar vários salmos que Davi escreveu. Você vai escrever salmos, vai ver salmos que ele escreveu em várias fases da vida dele. Mas não existe um único salmo, não existe uma única canção, não existe uma única oração registrada nas escrituras que Davi fez no capítulo 27, 28, 29 e 30 de 1 Samuel. O período que ele esteve nessa terra, Davi não produziu nada que glorificasse a Deus.
não teve um único salmo, não teve uma única canção, não teve uma única oração registrado nas Escrituras, nesses capítulos que Davi esteve na terra dos filisteus. Então, as coisas estão indo cada dia mais muito bem, prosperando, tinha confiança do rei, uma cidade, todos estavam a viver muito bem. Davi deitava na sua cama, imagine o pensamento dele: as coisas estão boas, eu estou prosperando, está dando tudo certo, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Mas então, depois de 1 ano e meio praticamente, vem o capítulo de número 29. Olha aí comigo, 1 Samuel 29. E o que acontece no 1 Samuel 29? Chegou a fatura para Davi pagar. Chegou a promissória, chegou a conta. Sabe o que acontece em 1 Samuel 29? Explodiu uma guerra. Sabe que guerra explodiu? Os filisteus contra o exército de Israel. E agora Davi é convocado para guerrear. Ele é convocado para a guerra. Preste atenção. Ele estava na sua cidade, Ziclag. E de Ziclag até a guerra, 100 a 115 quilômetros. Ele deixa a casa, ele deixa a família, ele deixa tudo e vem marchando com o seu exército. Quando ele chega no campo de batalha, ele tem que tomar uma decisão. Se ele fica do lado dos filisteus, ele vai ter que lutar contra os seus irmãos e vai ter que matar o povo que um dia ele seria rei. Se ele vai para o lado de Israel, ele vai ter que matar, vai ter que trair a aliança do homem que deu uma cidade para ele, que cuidou dele e protegeu dele durante 1 ano e 6 meses. Viu que situação que Davi entrou agora? Davi olha e fala assim: esse rei me acolheu, eu vou ser desleal a ele? Mas esse é o povo que eu serei rei dele um dia. Serei eu alguém que vai perseguir e matar o meu próprio povo? Ou seja, chegou o momento da consequência das escolhas de Davi. Então eu digo para ti, talvez você está com esse conflito, porque alguém tomou uma decisão e a consequência não veio. E eu quero te falar, não se preocupe, um dia chega, uma hora chega. Uma hora vai chegar, uma hora vai vir, e aí você vai entender o contexto de toda a situação. Naquele momento que Davi estava diante daquela encruzilhada, de que lado que eu fico? Alguém do lado dos filisteus diz assim: nós não queremos Davi aqui, vai embora Davi, saia, porque se você ficar na guerra, você vai lutar com o seu povo e vai virar as costas para nós. E naquela hora, o rei olha para Davi e fala: Davi, vai embora do campo de batalha. Ele pega os seus soldados, ele pega o seu exército, deixa a batalha e volta para casa. Imagine aqueles homens voltando para casa, Davi aliviado, respirando e dizendo assim: ainda bem que nós fomos dispensados, não precisei ser infiel e nem precisei atacar e combater o meu povo. Então chega 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Olha o que vai acontecer, verso de número 1. Sucedeu que chegando Davi e os seus homens, chegando de onde? De onde? Chegando da guerra. Eles foram dispensados da guerra. Chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclag, os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclag, e ferido e queimado a cidade. Levou cativo as mulheres que lá achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. Davi e os seus homens viram a cidade queimada, suas mulheres, seus filhos e filhas foram levados cativos. Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz, choraram até não terem mais forças para chorar. Por que eu estou dizendo isso?
quando ele volta da guerra, o que ele descobre? Ele havia perdido tudo. Perdeu família, perdeu esposa, perdeu os filhos, perdeu casa, perdeu a poupança, perdeu as economias, perdeu o rebanho. Davi, quando ele retorna, ele percebe que tudo havia desmoronado. Sabe por quê? Só temos certeza de continuidade e vitória aquilo que nós construímos no Senhor, debaixo da sua bênção e da sua palavra. Jesus contou a história dos alicerces, e somente a casa edificada sobre a rocha foi a casa que suportou a tempestade, a chuva, a inundação e os ventos. Tudo que Davi havia edificado naquela terra, tudo que Davi havia edificado naquela cidade, naquela nação, agora caiu por terra. Não tem mais rebanho, não tem mais casa, não tem mais família, não tem mais filho, não sobrou nada. Pior, até o seu exército agora virou as costas para ele. Os seus homens pegaram em pedras e começaram a dizer assim: a culpa é de Davi, vamos apedrejá-lo. A culpa é dele, vamos apedrejá-lo. Porque é isso que acontece. Quando as coisas começam a dar errado, as pessoas começam a apontar o dedo e dizer: a culpa é sua. Foi você que deu essa ideia, foi você que colocou esse plano na mesa, foi você que nos trouxe para cá, foi você que nos colocou aqui, foi você, foi você e foi você. E agora eu posso estar falando para alguém que você está enfrentando a culpa e a acusação das pessoas. As pessoas têm apontado o dedo para ti e dito: a culpa é sua. Foi sua ideia, foi sua escolha, foi sua decisão. Eu posso estar falando para alguém que nesse momento você está debaixo de uma intensa acusação. Davi via os homens que antes eram seus amigos segurando pedras e dizendo assim: a culpa é dele, nós vamos acabar com ele. E então algo maravilhoso acontece. Algo que não acontecia há quase 2 anos. Algo que não acontecia há muito tempo na vida de Davi. Olha só o verso de número 6. Davi se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. E agora eu vou ler esse finalzinho e você pode dar um bom glória a Jesus. Davi, porém, se reanimou no Senhor seu Deus. Naquela hora que tudo começa a desmoronar, naquela hora que todos viraram as costas para ele, Davi se lembrou: é hora de eu olhar para cima, é hora de eu olhar para o alto. E se eu estou falando para algum homem que está debaixo de acusação, debaixo de culpa, se eu estou falando para algum homem que está debaixo da ameaça, das pedradas e das palavras duras, com as consequências de decisões precipitadas, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. É hora de olhar para cima, é hora de olhar para o alto, é hora de se reanimar no Senhor. Será que tem alguém aqui que pode olhar para cima nessa noite e encher esse lugar de adoração? Com carinho, segure na mão de alguém e diga assim: olhe para cima. Há quase 2 anos, Davi não se reanimava no Senhor. Há quase 2 anos, não vemos nada relatado, escrito, de canção, de oração, de buscar a Deus, de altar, de nada. Mas nesse momento, quando ele se reanima no Senhor, olha o que ele vai fazer no verso de número 8. Olha o verso de número 8. Então Davi consultou ao Senhor. Boa, vou ler de novo, vamos lá, papo de macho. Ó, então Davi consultou o Senhor. Sabe o que nós aprendemos aqui? Nunca é tarde para se voltar para o Senhor. Nunca é tarde para se voltar para Deus. Nunca é tarde para se voltar e novamente buscar ao Senhor. Eu não sei que decisão você tomou, que escolha você fez,
que caminho você tomou, eu não sei quais são as consequências que você está tendo que lutar nesse fim de ano, eu não sei quais são as coisas que estão vindo na sua direção, mas eu venho lá de Portugal com uma palavra muito simples e muito direta: ainda existe esperança, é tempo de se voltar ao Senhor. Volta-te para Ele. Pode aplaudir a Jesus. Volta-te para Ele. Volta a sua face. Segure na mão de alguém e diga assim: é tempo de buscar o Senhor. Guarde isso. Guarde isso. Guarde isso. Sempre haverá espaço no coração de Deus para um homem que se arrepende. Oh, aleluia. Vamos lá, vem comigo, papo de macho. Sempre haverá espaço no coração de Deus para um homem que se arrepende. Quando Davi consulta o Senhor, ele está dizendo assim: eu sei que eu me precipitei, eu sei que eu não te busquei, eu sei que eu trouxe a minha família para esse sítio, para esse lugar, eu sei que eu trouxe os meus soldados para essa situação, mas eu preciso da tua ajuda. Você está numa batalha espiritual, o inferno bombardeando a sua mente, dizendo que não tem como corrigir, como consertar isso, dizendo talvez até que o fim da sua vida, o fim da sua história, o fim da sua jornada. Talvez você está pensando até numa atitude extrema na sua vida, talvez você já está pensando numa decisão extrema, mas eu venho te dizer nessa noite: tem solução, tem esperança. O Deus que socorreu a Davi é o Deus dessa casa, é o Deus da nação forte. Davi consultou ao Senhor, e quando ele consulta ao Senhor, ele está dizendo: eu estou arrependido, eu sei que eu tomei essa decisão, mas eu também sei que grande é a tua misericórdia. Que interessante, os amigos de Davi tinham pedras nas mãos, os soldados tinham pedras nas mãos, mas ele vira as costas para os soldados, o seu exército, vira as costas para as pedras e vai consultar ao Senhor. E quando ele consulta a Deus, quando ele se arrepende e vai novamente buscar ao Senhor, sabe o que vai acontecer? Ele vai receber uma palavra, ele vai receber uma direção, ele vai receber uma instrução, ele vai receber uma promessa. Papo de macho. Jesus tem uma palavra para você, uma instrução, uma direção para a nossa vida, uma promessa para a nossa família, uma promessa para todas as áreas da nossa vida. E Davi ora e diz assim: Senhor, o que é que eu faço? Vou eu perseguir esses homens? Vou eu tentar recuperar o que eu perdi? E o Senhor fala com ele: Davi, pode ir, pode se levantar, pode perseguir, porque tudo que você perdeu você vai recuperar. De novo. Pode se levantar, pode perseguir, pode recomeçar, porque o que foi roubado será restituído. A sua atitude e decisão nessa noite, a decisão que você está tomando no seu coração hoje, de se voltar mais uma vez para o Senhor, a decisão do arrependimento, a decisão da transformação, a decisão de voltar o seu coração novamente para o Senhor,
ela está desatando, desamarrando e soltando, e está trazendo sobre a sua vida uma onda de restauração e de restituição. A alegria da salvação será restituída, a alegria de servir a Deus será restaurada, a alegria da família será restituída, a alegria, a comunhão em casa será restaurada, e até bens que foram roubados serão restituídos e restaurados para a glória do Pai. Resultado: Davi chega para 600 homens angustiados e amargurados, e diz assim para eles: gente, eu tenho uma palavra, uma direção e uma promessa de Deus. Nós vamos nos levantar e recuperar aquilo que foi perdido. Com carinho, segure na mão de alguém e diga assim: vamos recuperar o que foi perdido. Homem, não entregue os pontos. Papo de macho, não entregue os pontos. Se levante para recuperar o que foi roubado, o que foi perdido. Não entregue os pontos a respeito da sua família. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu casamento. Não desista da chamada e do ministério do Senhor na sua vida. Não desista da sua própria vida. Não desista. Não desista. Não desista. Davi se levanta com seus guerreiros para recuperar o que havia sido roubado, o que havia sido levado. Você pode ver depois, 1 Samuel capítulo 30, no fim da história o texto diz assim: Davi recuperou tudo. Mais uma vez, ó, papo de macho. Se fosse aqui adaptar o texto bíblico, o papo de macho recuperou tudo. Levante a sua mão e diga assim: eu vou recuperar tudo.